Tudo bem? Estamos de volta, estamos estudando o nosso idioma. Esse curso, tem como planejamento trazer as primeiras orientações, fazer uma reflexão sobre a língua portuguesa na sua vertente gramatical, na sua vertente norma culta, tá bem? Por mais que haja vários usos, cada região do Brasil, há vários elementos que distinguem, vários elementos que vão produzindo diferenças. Às vezes a escolaridade, às vezes o contato com a leitura. Há vários elementos que vão produzindo variações. Mas, dentro da língua escrita, há um caminho muito bem marcado, um lugar já repisado, e que vale a pena você entrar nesse caminho, pois gera segurança, prestígio, normalidade. Se você usar aquilo que as gramáticas prescrevem, aquilo que é denominado de norma culta, você não repercute mal. Ao contrário, produz a bela surpresa de receber elogios. Ó o fulano como escreve bem. Ó o fulano como sabe colocar vírgula, trabalha a crase. As noções textuais serão sobrevalorizadas se houver um bom funcionamento gramatical, principalmente na hora de escrever. Nós vamos entrar agora num grupo, que é o pronome pessoal, um grupo que vai exigir um pouco de sintonia fina entre um mergulho lá na língua oral, na riqueza da língua oral do português brasileiro, e essa preocupação com a norma culta em situação de concurso público. Nós vamos para lá, para cá, mas o nosso grande objetivo é o português para concurso público. Tá legal? Vamos à lousa, então, para abrir essa reflexão com os pronomes pessoais. Quando imaginamos pronomes pessoais, nós temos que imaginar que todo idioma tem essas peças como elementos discursivos. Tá bem? Então, sempre que nós pensamos num discurso, pensamos em alguém usando o idioma. É a hora em que o idioma está funcionando. Esse idioma, para funcionar, depende de alguém que use o idioma. Geralmente vai ser um falante. Às vezes, é um autor de texto também. Então, o normal é falar. E, às vezes, também ocorre de escrever. Então, vamos colocar falante, que é o que atende praticamente a todos. Quando você usa o idioma, se projeta automaticamente um ouvinte. Mesmo que esse ouvinte seja imaginário, mesmo que esse ouvinte esteja lá no fundo do espelho, às vezes sendo elogiado ou recriminado, incriminado, melhor dizendo. Às vezes você olha no espelho e se cobra, olha no espelho e se elogia. Mas aquele no espelho não é mais o eu, é um outro. Mesmo aquele que não é porque é loucura, insanidade, não. Uma pessoa que começa a falar sozinha, tem muita gente que anda falando sozinha, dentro de casa, está lá, blá, 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 maior bate-papo, a hora que você vê não tem ninguém. Então, esse ato de usar o idioma sempre exigirá alguém que fala e alguém que ouve. Há essa projeção necessária dentro do uso do idioma. Mesmo que seja fictícia, temos que ter o outro, aquele com quem falamos. Até a imagem que projetamos não é mais o eu, é um outro. Você precisa, você fala assim, você tem que melhorar, rapaz. Vamos lá, acorda mais forte, acorde mais animado. Essa injeção de ânimo que você dá na imagem do espelho, já não é mais o eu, é o você, é o outro. Tá bem? Vamos à lousa para perceber, então, que sempre teremos um falante, um ouvinte e um assunto de que tratamos. Então, cada idioma que você estudar, haverá essas pessoas, quem fala, quem ouve e o assunto. É isso que caracteriza, portanto, a chamada primeira pessoa.
Essa é a primeira pessoa que fala. Temos a segunda pessoa, a pessoa com quem falamos. E haverá a nossa terceira pessoa, que é o assunto de que tratamos. Não é? Então, os idiomas que conhecemos vão ter exatamente essa montagem. Cada idioma com muitas semelhanças, mas também com as suas peculiaridades, com as suas características típicas. Tá bem? Por exemplo, no francês, você tem o tu e o vós, que designam, além do singular e plural, designam a forma de se relacionar com o outro. Quando nós usamos o tu em francês, mostra intimidade, informalidade. Então, você utiliza em uma situação, né, de intimidade com uma pessoa. Você é amiga dela, aí usamos o tu. Agora, se é uma situação de conversar com uma pessoa estranha, uma situação formal, vai aparecer o vós, o vous. Então, é um momento em que o tu e o vós não designa singular e plural. Designa formalidade ou informalidade. Com o tu, informalidade. Com o vós, formalidade. E isso gera, muitas vezes, correções, reprimendas, né? Olhares estranhos. Por quê? Porque você não está sendo adequado na escolha do pronome. E daí cada idioma vai caracterizando essa cerimônia de E o brasileiro, né? O brasileiro já pega o estrangeiro, abraça, beija. O brasileiro é pegajoso, conversa colocando a mão, né? Coloca a mão no ombro, coloca a mão na pessoa, assim. O estrangeiro tem aversão a esse tato e o brasileiro pegajoso, né? Chega, já cumprimenta beijando na cara, abraçando, não é assim? Nós temos, não há dúvida, né, uma interação diferente. E isso reflete um pouquinho no idioma, tá bem? Vamos olhar na lousa, então, o que ocorre entre a gramática, vamos pensar nisso daí, ó, entre a gramática e o português vivo, tá bem? Vamos olhar, então, agora, ó, pensando assim. Nós temos o falante, temos o ouvinte e temos o assunto. No português, gramatical, isso se manifesta com eu, com o tu e com o ele, ela. No plural, o eu se soma a qualquer um desses e vira o nós. É o eu mais alguém. O tu, no português, o plural será o vós, e o ele e ela vai receber o plural eles e elas. Ok? Até aí estaria ótimo, estaria tudo bem, maravilha. Só que, né, durante o português, durante a sua evolução, há uma forma de tratamento, um pronome de tratamento, que, diferentemente dos outros, caiu no gosto popular e passou a ser usado intensamente, principalmente no Brasil. Você tem vários pronomes de tratamento. Vossa Senhoria, Vossa Excelência, mas tinha um, que é o Vossa Mercê, Vossa Mercê, que caiu no gosto popular. Então, principalmente no trato respeitoso na época colonial, né? Então, chamar uma pessoa de poder de Vossa Mercê era elogioso, você se protegia. E aí, né? Vossa Mercê, Vossa Mercê, Vossa Mercê, na boca doce do brasileiro, esse Vossa Mercê foi virando Vós Mercê, né? Vós Mercê, que evoluiu para o nosso você e continua por aí, na boca do povo, virando o C, já chegando até a forma C. Você vai ou não vai? Né? C, você vai ou não vai? Caetano Veloso já lançou até um CD com esse C, né? Foi uma época até que ele estava se separando da esposa, então é bacana, né? Parece até que o pronome está cortado no meio, representando a cisão
da separação, em que ele, né, morde e assopra a separação, às vezes elogia a esposa, às vezes critica. Então, aquele se, né, que é um você cortado, é bacana, né? Isso ali produz uma certa poesia. Mas o você entra no português de uma maneira intensa, radical. Mas o tu e as suas formas não são completamente abandonadas. É aí que passamos a ter no português brasileiro, principalmente, uma coisa híbrida, em que há regiões que usam tu, há outras regiões que usam você. Há regiões em que o tu se aproxima de uma gíria, se aproxima de um regionalismo, né? É um grupo em determinada região do Brasil que ainda usa, mas com clara, né? Com claro destino. Você vê que a extinção é mais ou menos já previsível. A tomada de poder pelo você é intensa. Só que a gramática, a norma culta vai dizer, ok, não posso dizer que o você não existe. Claro que existe. Para a gramática, o você é um problema. Por quê? Apesar de representar a segunda pessoa, apesar do você ser a pessoa com quem falamos, é o nosso falante, os pronomes de tratamento vão exigir a concordância idêntica ao ele, ela, eles, elas. Tudo que nós usamos ali na terceira pessoa, no assunto, você vai ter que carregar para o uso do você. Então, da mesma forma que você diz, ele é brasileiro, você diz, você é brasileiro. Da mesma forma que você diz, ele se feriu, você diz, você se feriu. Então, as formas verbais e pronominais usadas na terceira pessoa vão aparecer também no você. E isso cria certa confusão. Se eu estou conversando com alguém, você viu o João? Ele trouxe seu carro, pronto. Você viu o João? Você viu o João? O João é o ele. Né? Você viu o João? Ele trouxe seu carro. Esse pronome seu, eu uso tanto para o João, como eu uso para o você. E há momentos, então, em que a ambiguidade está estabelecida. De quem que era o carro? Nós não temos a referência no pronome seu, se é, né, do você com quem eu converso, ou se é do João, o nosso assunto de que tratamos. Surge um problema no português. Por quê? O grupo terceira pessoa vai ter verbos e pronomes à disposição, tanto para o ele, ela, eles, elas, como para o você, vocês. Então, o pronome de tratamento você serve para designar com quem falamos, a segunda pessoa, mas exigindo a concordância de verbos e pronomes da terceira pessoa. E isso, na cabeça do brasileiro, está pronto para virar uma mistura, virar uma confusão, virar um grande carnaval. Tá bem? Se você disser assim, como que é a cabeça do brasileiro? Entenda o carnaval e entenderá a cabeça do brasileiro. Então ele vai dizer assim, você estava na festa. Eu te vi. Opa! A gramática, se fosse um juiz, ela falta. Quando você usar o pronome de tratamento você não pode pegar as formas do tu. No estudo gramatical, ou você vai com o pronome de tratamento você, ou com o tu. Isso exigirá verbos e pronomes diferentes. E o brasileiro cruza tudo. Não vem com esse teu jeito. Não vem com esse teu jeito. Você, com essas gracinhas, não vem com esse teu jeito. Mas como? A hora que você disse você se compromete a usar verbos e pronomes da terceira pessoa. Né? Então aí começa toda uma problemática gramatical que, ora aqui, ora lá, surge no contexto de prova. Tá legal? Então vamos à lousa para perceber que, dentro desse conjunto,
em um canto, em um lugar completamente paralelo, você precisa colocar os pronomes de tratamento. Tá bem? Então, em um lugar paralelo, surgem aqui os pronomes de tratamento, que não são pronomes pessoais. Aos pronomes de tratamento teremos regras específicas. Então, pronome de tratamento não é pronome pessoal, mas essa vizinhança é inegável. Não tem como no português estudar pronomes pessoais sem estudar pronome de tratamento. Então, quando usarmos pronomes de tratamentos como senhor, senhora, senhorita, você, ou os cerimoniosos, né? Como Vossa Excelência, Vossa Senhoria, Vossa Santidade, que aí vão ter contextos próprios para uso, esses pronomes de tratamento fazem, né, parte da nossa aplicação diária, mas gramaticalmente pertencem a um grupo diferente, passarão por regras diferentes, ok? Todo pronome tratamento exigirá formas verbais e pronominais da terceira pessoa. Então eu tenho que perceber que há um certo momento de conflito. Apesar de designarem com quem falamos, terei que usar as formas verbais e pronominais da terceira pessoa. Tá bem? Então, pronome de tratamento utilizamos, né, como elementos que designam a pessoa com quem falamos, trazendo, porém, formas verbais e pronominais da terceira pessoa. Ok? Diante desse quadro, você passa a ter o projeto gramatical, em que a gramática, como naquele funk carioca, vai te dizer, né? Ado, ado, cada um no seu quadrado. Escolheu tu, vai com tu. Escolheu você, vai com você. São estradas diferentes, você não pode ficar pulando de uma estrada para outra, tá bem? São duas estradas paralelas que não podem se comunicar. Escolheu tu, vai com tu, escolheu você, vai com você, sabendo que eles exigirão concordâncias diferentes. Então, você passe aqui, preciso falar contigo, não existe no português. Preciso falar com você. Ok? Eu tenho que perceber que eu não posso cruzar as formas do tu quando eu chamo a pessoa de você. Ou vou com um, ou vou com outro. Ok? E a partir daí vão surgir as regras gramaticais, tá bem? A partir desse conjunto de pronomes pessoais, sem negar a vizinhança dos pronomes de tratamento, aí vão surgir as regras gramaticais. Só que as regras gramaticais aplicadas aos pronomes de tratamento são diferentes daquelas aplicadas a um pronome, aliás, as regras aplicadas ao pronome pessoal são diferentes das regras aplicadas ao pronome tratamento. Tá legal? Agora, o que é importante você observar? Se nós falássemos do português vivo, hoje nós falamos o seguinte português, ó. Nós dizemos eu, e no lugar do tu, usamos o você. O ele e ela se mantém, não há como alterar isto. E o nós estamos usando a gente. O vós, estamos usando vocês. E o ele e ela, no plural, não tem como mudar. Então, percebam que aquelas conjugações maiores, aquelas conjugações mais complexas, vêm se tornando mais simples. E nós percebemos na boca de um brasileiro uma formação como eu vou, você vai, ele vai, a gente vai,
E vocês vão, eles vão. Ah, professor, isso gera confusão. Não gera nenhuma confusão. Isso gera uma grande simplificação. Gera um uso extremamente tranquilo. Enquanto na gramática você precisa aprender eu, tu, ele, nós, vós, eles, olhem o português que está na lousa. Esse português, em vez de gerar 6 conjugações verbais, gerou 3. E 3 que nós temos mais controle. Porque tiramos o tu, tiramos o nós e tiramos o vós. As 3 flexões mais complexas, maiores, desaparecem do uso brasileiro. Então, professor, tem um estrangeiro em casa, eu vou ter que ensinar português para ele. Você já está entendendo que existe um português gramatical, que ele tem que aprender como língua escrita, como norma culta, para concurso público, e um português vivo, dinâmico, que ele vai falar na realidade brasileira. Tá bem? Professor, na minha região ainda se usa o tu. Perfeito. Mas procure entender que esse tu já está virando um regionalismo. Não é? De repente, em algumas regiões, né, um produto é chamado de forma diferente de outra. Tá bem? Aqui, por exemplo, chamamos, né, mexerica, e lá no sul é bergamota. Então, vou chupar uma bergamota. O pessoal fala, nossa, vai chupar o quê? Parece até palavrão, né? Bergamota? O que é? Mexerica. Tá bem? Mandioca, aipim. Então, nós temos, né, esses elementos, girimum. Então, de repente, nas regiões, você vai tendo, né, até diversidade de gêneros, você vai percebendo são coisas diferentes, mais específicas. Há essa riqueza, há essa complexidade. Não há como negar isso daí. Mas estão percebendo? O português falado vai se estruturando de maneira mais simples, e nós percebemos que quando, nesta hora, olharmos para o inglês e olharmos para o português falado, você vai encontrar uma estruturação que você tem que entender. É quase mais simples do que o inglês, né? É lógico que você fala assim, professor, imagina, é lógico. Nós temos uma visão de complexidade, dificuldade, mas a hora que você enxergar o português que falamos, enxergar como está na lousa. Olha lá, vem aqui comigo. Professor, não é ouvir, não, é enxergar. Que bacana. Nós usamos todas as pessoas do discurso, quem fala, quem ouve o assunto, com 3 formas verbais. Esse é o português oral. E vem ocorrendo até uma coisa muito interessante, que é o uso do pronome se, para todas as pessoas. É uma coisa muito interessante. É comum você ouvir o brasileiro dizer, eu se troquei, eu se lavei, nós se conhecemos, nós se falamos. Tá bem? Na aula de português para concurso, isso tem que doer o ouvido. Você fala assim, nossa, professor, né? Tem que ser aquele erro escandaloso. Mas no português oral, isso é extremamente comum. Quando usamos o vamos, aí até é difícil de escutar a forma correta. Vamos se falando. Que vamos se falando, está erradíssimo. Então, quando o brasileiro diz, eu se lavei, isso, para a norma culta, é um crime. Tá bem? Se houvesse uma polícia gramatical, a pessoa seria presa. Então, eu me lavei, eu me troquei. Nós, né? Nós se encontramos, pelo amor de Deus. Nós nos encontramos. Pronome se não se usa nessa hora. Tá bem? Vamos nos falando e não vamos se falando. Vamos se encontrar? Como assim vamos se encontrar? Vamos nos encontrar. É aí que você vai começar a sentir que a língua oral está a 200 por hora. A língua escrita, a norma culta, está parada. Nem ligada está parada. E aí você tem que entender que existe uma lei predominante chamada lei do menor esforço.
Se eu posso usar o pronome ser para todas as pessoas, né? Para o eu, para o você, para o ela, para o a gente, para o vocês e para o eles, sacaram isso, gente? Você passa a dizer, ó, eu se troquei, você se trocou, ele se trocou, a gente se trocou, vocês se trocaram, eles se trocaram, o problema está resolvido. Eu uso esse pronome ser para todos. Professor, o que está tentando dizer para nós? Como será o português futuro? Né? O português do século 22, você já está vendo aqui. Professor, mas nós estamos no século 21. Você tem que estudar o português agora. O português na sua norma culta. E nessa nossa norma culta, tem que passar pelo tu e pelo vós, mesmo que seja espiando o vós. Porque o vós não é mais usado nem aqui, nem acolá. Nem em Portugal é mais usado. Né? O vós praticamente é uma forma extinta. Foi usado na literatura, então, para você ler uma obra literária, o vós fará parte. Ou, hoje, ainda vejo o vós em cultos religiosos. Né? No texto bíblico, o vós ainda faz parte. Caso contrário, o vós é extinto. Morre, acaba. Tá bem? Então, diante dessa rica visão, vamos voltar à base. Vamos lá. Vamos voltar ao arroz com feijão. Tá bem? Essa visão da oralidade deixamos aqui. Não dá para seguir com ela. E vamos, então, voltar para os pronomes pessoais. Mas sempre tendo esse olhar de canto, administrando os pronomes tratamento. Não dá para estudar pronome pessoal sem reconhecer a presença, né, de uma sombra, que são os pronomes de tratamento. Quando estudamos os pronomes pessoais, nós temos, então, nos pronomes pessoais, essa classificação de caso reto e caso oblíquo. O caso reto, tá bem? Serão os pronomes que funcionarão como sujeito. Caso reto são os pronomes que funcionarão como sujeito. E o caso oblíquo serão aqueles que funcionarão não como sujeito. Não sujeito, tá bem? Funcionarão de todas as maneiras possíveis, menos como sujeito. Então, são aqueles que funcionarão como complemento, funcionarão como adjunto, tá bem? Mas não como sujeito. Então, por exemplo, complemento verbal, adjunto adnominal, adjunto adverbial, tudo com função secundária, menos a função mais importante, que é a função de sujeito. E teremos os pronomes átonos e os tônicos. Pronome pessoal do caso oblíquo átono. Pronome pessoal do caso oblíquo tônico. Os átonos designarão um tipo de pronome que se vincula ao verbo. São pronomes sempre vinculados ao verbo. E teremos os pronomes do caso oblíquo tônico, que não funcionam como sujeito, funcionam como complemento, adjunto, e sempre vêm preposicionados. Sempre vêm preposicionados. E graças a essa característica, eles vão ter uma certa liberdade de se deslocar na frase, vindo antes, no meio, né? Você pode ter um uso mais livre. Já os átonos, sempre presos ao verbo. Antes, depois e até no meio do verbo, em algumas circunstâncias, mas sempre vinculado a um verbo. Já os tônicos, com a preposição, às vezes preposição a, preposição de, preposição em, preposição por, né? Eles vão ter, por causa do preposicionamento, uma liberdade de uso. Nós podemos deslocá-los na oração. Eles vão ter, então, uma certa liberdade. Ok? Pronome do caso reto, caso oblíquo, recebe o nome de reto e oblíquo exatamente por causa da função que eles ocuparão na frase. Os do caso reto são aqueles que, em relação ao verbo, caso reto
são aqueles pronomes, então, que em relação ao verbo, ó, é olho no olho, caso reto. Né? Ó, vamos ter um papo reto, ter um papo direto, né? Olho no olho. Então, são os pronomes que mandam no verbo. Por isso que é o caso reto. São aqueles pronomes que se relacionam diretamente com o verbo, comandando o verbo. São os pronomes do caso reto, pronomes que funcionam como sujeito. Agora, os pronomes do caso oblíquo é uma coisa indireta. O oblíquo é aquilo que não manda no verbo, que não tem o comando, já é uma coisa indireta. Né? Caso oblíquo, não é reto, é indireto. Indireto. E aí temos, então, a necessidade de preencher esses pronomes pessoais. Vamos à lousa, então, agora, para fazer o preenchimento dessa tabelinha. Tá bem? O preenchimento dessa tabelinha. Vamos lá. Teremos, então, a partir da noção de pessoas, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, singular e plural, lembrando, então, de quem fala, com quem falo e o assunto, é isso que designa, então, a primeira, segunda e terceira pessoa, ok? Vamos lá. A primeira pessoa do singular é o eu, a segunda do singular é o tu, a terceira é o ele, ela. No plural, primeira do plural é o nós, a segunda, o vós, e a terceira, eles, elas. Esses são os pronomes pessoais do caso reto. Do caso reto. Quando vamos para o átono, temos então o pronome me, o pronome mim, aqui no tônico, e esse mim, quando se juntar a uma preposição, tem uma que vai gerar uma nova forma, que é a preposição com. Então, mim mais o com gera na história do português o pronome tônico comigo, que é o com mais o mi. Ok? Quando chegamos no tu, temos o pronome te, ti, contigo. Na terceira pessoa, se, si, consigo. Na primeira do plural, nos, e aí surge o primeiro problema. Você chega ali na forma mim, ti, si, na primeira do plural não tem. Na primeira do plural não aparece. Teremos o conosco, mas a forma ni, não poderia ter a forma ni? Ou a forma nin? Ah, vamos inventar. Agora não dá para inventar. Né? Você fala, professor, vamos inventar agora não dá. Lá na história do português já criaram uma solução diferente. Tá bem? É nessa hora que você deve observar que nós não temos o pronome ni ou o pronome nin. Poderia ter. Ela falou de mim, ela falou de nin. Não tem. A gramática veio na história do português e criou um substituto para esse exato momento. E o substituto vai ser um empréstimo, tá bem? Vai ser algo que vem lá do caso reto, emprestado por caso oblíquo. Então, nós, no português, você usa tanto como sujeito, exigindo a concordância do verbo, mas também pode usar como complemento. É por isso que nós dizemos, ela gosta de mim, ela gosta de ti, ela gosta de si, ela gosta de... E nessa lacuna aparece o nós. Ela gosta de nós. Ela acredita em mim, em ti, em si, em nós. É aí que eu tenho que entender que havia uma lacuna e a gramática já falou, ó, calma que está tudo bem. Calma que está tudo bem. Vamos pegar lá do caso reto o pronome nós e emprestar para o caso oblíquo tônico, aquele que sempre virá com preposição, e assim nós não teremos confusão entre sujeito e o caso oblíquo tônico, eu empresto e não terá confusão. Então é que surge a nossa primeira lacuna e também a nossa primeira superação. Aqui vem o pronome nós,
para o caso oblíquo tônico e passamos a ter, então, um duplo uso do nós lá no caso reto e do nós aqui no caso oblíquo tônico. Sem nenhum problema, talvez até o dia de hoje você nunca tenha percebido isso e a vida prossegue, não é? Vamos para o vós, e o vós tem o vos, e daí chega ali no tônico de novo o mesmo problema. Temos o convosco, mas nós não temos a forma, né, a forma do mim, do ti, do si, não temos. E aí o procedimento é o mesmo. Da mesma forma que você diz, ela gosta de mim, ela gosta de ti, ela gosta de si, você vai dizer, ela gosta de nós, ela gosta de vós, sem nenhum problema, tá bem? Isso não causou problema, ao contrário, diminuiu. Uma mesma forma para dois usos, só nos ajuda, só nos simplifica. E na terceira pessoa, surge lá o pronome se, o pronome si e a forma consigo. Ok? Aí está, então, previamente um problema, dois problemas e a devida solução. Vamos dar uma olhadinha, então, agora no seguinte. Ó. Se eu disser, eu me amo, essa é uma frase correta, bacana até, né? Isso também poderia dizer, eu amo a mim. Então, aí surge o pronome pessoal do caso reto, que é o sujeito do amo, e o pronome do caso oblíquo átono, que é o me, funcionando como complemento do verbo amar, né? E ali o tônico, o a mim. Olha lá, eu amo a mim. Perfeito. Temos aqui o átono e temos aqui o tônico, acompanhado da preposição a. Olha como ele está ali com a preposição a. Não é? E eu poderia colocar antes, a mim, eu amo, eu a mim, amo. Você poderia deslocar. Vamos agora à segunda pessoa. A segunda pessoa você diria, eu te amo, eu amo a ti. Momento importantíssimo da vida, momento em que você, né, fala uma frase como essa, eu te amo, nós nos tornamos melhores, mais humanos. É importantíssimo dizer isso, né? Então, dizer mais positivamente essa frase ajuda a sermos mais felizes. Só que você usou a primeira pessoa, eu me amo, usou a segunda pessoa, eu te amo, né? Parou de olhar para o próprio umbigo, começou a olhar para o umbigo alheio, né? Você está apaixonado, não importa a profundidade do umbigo. Tem umbigo que é fundo, umbigo que é saltado, mas quando você ama, o umbigo da pessoa amada é o mais bonito, não é? Então, você olhar para o seu umbigo, começa a olhar para o umbigo dos outros. É maravilhoso. Eu te amo. Só que agora, você vai atingir a terceira pessoa. Tá bem? Por exemplo, eu amo a vida, eu amo Maria, eu amo José. Como que você trocaria por um pronome? Né? Então, aí que a gente percebe que você vai dizer, eu me amo, eu te amo, e na terceira pessoa. Você fala, professor, calma, que eu vou ver a tabelinha. Isso, ó. Né? Então, vamos ver a tabelinha, porque é isso que faria um estrangeiro. Ó. Eu me amo, eu te amo. Ah, tá aí, professor. Resposta é, eu se amo. Nossa. É esse um dos primeiros problemas que nós teremos que superar. Dizer, eu se amo, na norma culta, é fatalmente, né, matar um professor. Se disser, eu se amo, você mata o professor de português. E se disser, eu amo a si, meu Deus, erro tanto quanto a primeira forma. Ah, professor, mas está tudo tão bacana. É esse que é o lance. Está tudo tão legal, tão interessante. Eu me amo, eu te amo. Não pode. Né? É aí que o brasileiro vem errando.
eu se amo, eu se lavei, eu se troquei. Erradíssimo. Erradíssimo no português. Vamos marcar por quê? Registrem comigo então, olhem lá. O pronome se só é usado na terceira pessoa. Não o usamos nem para a primeira, nem para a segunda pessoa. Principalmente a primeira. Tá bem? No eu e no nós, pelo amor de Deus, não se usa o pronome se. O pronome se vai ter grande importância, uma relevância altíssima no português, mas atuando sempre na faixa da terceira pessoa. Apassivando, indeterminando, né? Refletindo. Ele vai ter múltiplas funções, mas sempre na faixa da terceira pessoa. Então ele não cruza com as outras pessoas. Você não pode usar com eu, não pode usar com nós, de jeito nenhum. E o pronome se, pior ainda, vamos ver o pronome se, ó. O pronome se, e já vamos aproveitar para colocar também o consigo, que é filho do pronome se, está na mesma faixa, né, de uso. Esse daí só é usado como reflexivo. É usado exclusivamente como reflexivo. Então, se você disser a mulher se feriu, a mulher feriu a si, aí está correto. A mulher é egoísta, só fala de si mesma, aí está correto. Quando usamos, né, se referindo à própria pessoa, à própria terceira pessoa, então só pode ser reflexivo da terceira pessoa. Pode ser usado, então, para o ele, ela, eles, elas, pode ser usado para o você, para a faixa da terceira pessoa. Tá bem? Ela fala de si mesma, perfeito. Ela trouxe a criança consigo, perfeito. O pronome si e o pronome consigo apenas como reflexivo da terceira pessoa. Por isso que no português do Brasil você não pode usar eu preciso falar consigo. De jeito nenhum. Você vai dizer eu preciso falar contigo, se tratar a pessoa por tu, e se estiver tratando a pessoa por você, preciso falar com você. Eu preciso falar consigo, perdão, não existe no português. Nós precisamos falar consigo, não existe no português. Preciso falar contigo ou preciso falar com você. Precisamos falar contigo ou precisamos falar com você. Eu falar contigo, não, perdão, eu falar consigo é impossível, porque eu consigo e o pronome si apenas no âmbito do reflexivo. A pessoa pratica a ação e a ação volta para o próprio sujeito. Daí a ideia do reflexivo, a ideia de espelho. Você pratica a ação, mas pratica a ação em si mesmo. E isso, então, só poderá ocorrer com o pronome si consigo na terceira pessoa. E aí você fala, e agora, professor? O que eu faço? Que não cabe o pronome se, não cabe o pronome si. Vamos voltar na lousa para você observar que, olha lá, surgiu um problema. E diante do problema, vamos voltar para a nossa tabelinha, ó, vieram as soluções. É diante desse conjunto que o pronome se passou a ter um uso exclusivo da terceira pessoa, e quando então ele não vai para outros usos, surge na língua portuguesa os pronomes o, a, os, as, lhe, lhes. São os pronomes que substituirão quando o pronome se
não puder ser usado. Quando você não entra na brincadeira, você vai então usar os pronomes oá, osás, liles. E esse é um dos grandes problemas do português. A norma culta exigirá excelência nesse uso do o versus lhe, e o brasileiro tem um déficit enorme nesse momento. E na hora do pronome se, que também vai ter um uso diminuído, um uso exclusivamente reflexivo, professor, o resto você tem que entender que vão surgir aqui os pronomes ele e ela, eles e elas, como fizemos com nós e com vós. Então, quando não dá para usar o pronome se, é o ele e ela, eles, elas, preposicionados. Nunca esquecer que o tônico virá com preposição, e isso fará uma grande diferença. É isso que produz uma clareza, é isso que apaga a confusão, porque aqui você vai dizer, falei dele, acreditei nele, optei por ele, concordei com ele, tudo funcionando perfeitamente com ele e ela, eles, elas, preposicionados. Então nós percebemos que os únicos que não sofreram nenhuma adulteração é o eu e o tu. As outras pessoas, não deixe de perceber, há lacunas e preenchimentos, há limites e superações. E aí sim a tabela dos pronomes pessoais está completa nessa hora. Tá legal? Então eu abro para vocês agora essa tabelinha, né, de maneira mais bonita, sem a letra do professor, qual que é a lista completa dos pronomes. Perfeito? Abra, se for comprar uma gramática, já abre aqui nos pronomes pessoais para ver se essa gramática é boa ou não. Porque os pronomes pessoais completamente preenchidos, assim que eles devem aparecer. Assim que eles devem aparecer. E aí nós temos um fato, gente, que você vai ter ora um probleminha aqui, ora lá, né? Mas a tônica em concurso público, a tônica é aqui, ó. Os pronomes pessoais do caso oblíquo átono, tá bem? Os pronomes pessoais do caso oblíquo átono serão aqueles que você precisa recortar, precisa dar foco e estudar. Você vai pegar 10 questões envolvendo pronomes pessoais. Não tenha dúvida que 9 ou quase a totalidade passa pelos pronomes pessoais do caso oblíquo átono. Tá legal? Então, professor, o que eu estudo nos pronomes pessoais? Primeiro, tenha a visão orgânica, tenha a visão do conjunto. E segundo, entenda que a tônica no seu estudo, na preparação para o concurso público, é nesse recorte dos pronomes átonos. Tá bem? Vamos ver na lousa então de novo, vamos voltar lá. Para não chamar, né, de pronomes pessoais do caso oblíquo átono, vamos a partir de agora chamar de pronome átono. Nós vamos trabalhar exatamente essa face dos pronomes pessoais, porque nesse conjunto já temos vastas lições e o concurso público vai dar total destaque para esses pronomes. Tá bom? Então nós vamos passar agora do primeiro para o segundo bloco, tá bem? Vamos passar para o próximo bloco e já de olho nos pronomes átonos, tá bem? Até lá então.